Na imensidão da história bíblica, alguns nomes brilham pela quantidade de feitos. Outros brilham pelo silêncio em torno deles. Enoque pertence a esse segundo grupo. Pouco se fala, pouco se descreve. Mas o pouco que se diz é o suficiente para provocar mistério e reverência. Um homem que viveu antes do dilúvio, que nunca morreu e que foi levado por Deus. Quem foi, afinal, Enoque? Enoque aparece no capítulo 5 de Gênesis. É descrito como o 7º descendente de Adão, número que na simbologia bíblica carrega a ideia de completude. Filho de Jared e pai de Matusalém, que viria a ser o homem mais longevo da história bíblica. Mas os anos que o cercavam não eram apenas longos, eram densos. Enoque viveu numa época primitiva, nos primeiros séculos da humanidade, quando a terra ainda carregava o eco do Éden. O jardim estava fechado, os querubins guardavam sua entrada. No entanto, a lembrança do Éden começava a se apagar. O mundo rapidamente se corrompia. A linhagem de Caim erguia cidades, armas e fama. Os homens multiplicavam invenções, exploravam a terra e se afundavam em orgulho e violência. Era o início de uma humanidade que aprendia a andar, mas sem Deus. É nesse cenário que Enoque surge. Entre genealogias e descendentes, entre nomes que vêm e vão, Enoque parece seguir um caminho diferente dos demais. Ele não aparece como guerreiro, construtor de cidade ou legislador. Ele é mencionado de forma breve, mas profunda. Uma frase apenas, mas que carrega séculos de significado. Enoque andou com Deus. Essa declaração surge em contraste com sua geração. Ao redor dele havia um mundo em queda, um mundo onde a violência começava a se espalhar, onde os filhos dos homens buscavam poder e onde a fé verdadeira tornava-se cada vez mais rara. O capítulo seguinte nos dirá que toda a terra se encheu de corrupção. Mas antes que isso se completasse, Deus já havia tirado um homem de cena, Enoque. Ele viveu 365 anos, um número que, curiosamente, corresponde aos dias de um ano solar. Um ciclo completo, uma vida cheia, intensa, simbólica. Alguns veem nisso um sinal. Enoque viveu todos os dias para Deus, do primeiro ao último. E mesmo cercado por um mundo que se afastava do Criador, Enoque escolheu andar com Deus. Em meio a uma humanidade distraída com conquistas, ele cultivou comunhão. A Bíblia é clara. Enoque teve uma vida em sociedade. Ele teve filhos e filhas, compartilhou refeições, viu o crescimento da sua família, viu o mundo ao redor se desenvolver, homens plantando, caçando, erguendo construções, formando clãs e alianças. Ele viveu em meio às famílias humanas como qualquer um de nós. O texto que o cita não diz que Enoque apenas creu em Deus, não diz que ele apenas orava ou que era devoto. A Bíblia escolhe uma expressão rara, quase única, para descrevê-lo. Enoque andou com Deus. E isso muda tudo. Essa frase aparece pouquíssimas vezes nas Escrituras. E quando surge, é como uma janela aberta para um relacionamento profundo, invisível aos olhos humanos, mas visível aos olhos de Deus. Andar com Deus não é apenas acreditar nele. É caminhar ao lado. É ajustar o próprio ritmo ao ritmo do céu. É escolher um caminho estreito, mesmo quando todos seguem pela estrada larga. É confiar quando não se vê, obedecer quando não se entende e permanecer quando tudo ao redor balança. Em um mundo que já se inclinava à violência e à idolatria, Enoque foi um contraste silencioso. Enquanto os homens buscavam fama, ele buscava comunhão. Sua fé não era de templo, era de trilha. Não era de cerimônia, era de jornada. A cada nascer do sol, um novo passo. A cada estação, uma nova etapa. Ele viveu na terra, mas com os olhos no céu. Ele teve família, mas o coração voltado para Deus. Ele viveu entre homens, mas sua alma andava com o Eterno. E talvez por isso ele tenha sido retirado da terra de forma tão singular, porque já estava mais próximo de Deus do que do mundo. A Bíblia não registra palavras ditas por Enoque diretamente, mas o livro de Judas, no Novo Testamento, nos dá uma pista. Ali está escrito: foi Enoque, o 7º depois de Adão, que profetizou: eis que vem o Senhor com milhares de seus santos
para julgar todos os homens. Fora da Bíblia canônica, existe um antigo escrito chamado Livro de Enoque. Ele não é considerado inspirado pelas principais tradições judaicas e cristãs, mas é uma obra influente, citada por autores bíblicos, inclusive no Novo Testamento. Nesse livro, Enoque é retratado como alguém que teve visões celestiais, que foi levado aos céus, que conversou com anjos e que viu os bastidores da criação e do juízo divino. Viu 7 montanhas douradas brilhando ao pôr do sol, quando anjos enormes com rostos brilhantes o cercam. No centro, há um trono de cristal flamejante, de onde sai uma luz intensa. Raios cortam o céu, e uma voz poderosa ecoa como trovão suave. Enoque cai de joelhos com os olhos cheios de lágrimas e admiração. Para alguns estudiosos, esse texto é apenas simbólico. Para outros, pode conter fragmentos de revelações antigas. O fato é, o nome de Enoque permaneceu vivo por milênios, alimentando tradições, fé e imaginação. Depois de viver 365 anos, uma vida curta para sua época, em que muitos ultrapassavam 800 ou até 900 anos, a Bíblia registra uma frase enigmática que atravessa séculos sem explicação completa. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais porquanto Deus para si o tomou. Gênesis capítulo 5, versículo 24. A genealogia de Gênesis segue um padrão quase imutável. Fulano viveu tantos anos, gerou filhos e filhas, e então morreu. Mas com Enoque, o padrão se quebra. Não há menção de morte, não há túmulo, não há despedida, apenas o silêncio e o mistério. A Bíblia não diz que Enoque foi enterrado, diz que não apareceu mais. É como se ele simplesmente tivesse sumido da vista humana. Um homem que andava com Deus e que um dia tenha ido embora com ele. A tradição cristã entende isso como um arrebatamento. A primeira experiência registrada de alguém sendo levado da terra, direto para o céu, sem experimentar a morte, sem passar pelo túmulo. E assim, em um tempo anterior a Moisés, a Davi, a Elias, antes da lei, antes do templo, antes dos profetas, Deus já mostrava o que realmente deseja: comunhão. Não apenas crença, não apenas obediência, mas proximidade. A história de Enoque é um lembrete de que a verdadeira grandeza não está nos aplausos, nem nas conquistas que brilham aos olhos humanos, mas naquilo que só Deus vê. Um coração que caminha com Ele, dia após dia. Um convite suave, mas firme. Caminhe com Deus. Mesmo que ninguém veja, Ele verá. Mesmo que o mundo não entenda, Ele entenderá. Porque no fim das contas, é isso que permanece: os passos dados ao lado do Eterno. Enoque andou com Deus. E esse caminho não tem placas, não tem holofotes, não tem multidões. É um caminho feito de silêncio, de constância, de escolhas que ninguém aplaude, mas que o céu registra. Hoje, enquanto tantos correm atrás de visibilidade, influência ou sucesso, a história de Enoque nos convida a algo mais profundo: a andar com Deus quando ninguém está olhando, a confiar mesmo sem sinais. Porque no fim o que realmente importa não é ser lembrado pelos homens, mas ser um honroso e verdadeiro filho de Deus. E é com essa reflexão que terminamos esse vídeo sobre a história de Enoque. Obrigado por todos os comentários que vocês têm feito. Isso me dá forças para continuar. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.